Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar a questão da cointegração, tá? O que significa isso? Bom, vocês sabem que para trabalhar com séries temporais, a série precisa ser estacionária, tá? Ou seja, ela não pode ter raiz unitária. Só que existem situações em que por que isso não pode? Porque se você fizer uma regressão de uma série não estacionária contra outra não estacionária, aquela relação que vai dar entre as duas, ela pode estar muito mais explicitando uma mesma tendência da série do que efetivamente qual que é a relação entre as duas séries. E isso daí é chamado de regressão espúria ou regressão sem sentido, tá? Então, uma série que está afetando a outra na verdade, é que as duas elas têm a mesma tendência. Tá? São as tendências que estão afetando, não é efetivamente uma relação entre as duas séries. Bom, existe uma exceção a essa regra, tá? Ou a questão da regressão espúria. É quando você tiver duas séries que elas não sejam estacionárias, mas sejam integradas de mesma ordem, e existir entre essas duas séries uma relação estacionária. Você tem duas séries que elas não são estacionárias, mas a combinação entre elas cria uma outra série estacionária. Então, por exemplo, considere aí uma regressão de duas variáveis y e x, né? Duas séries temporais, porque depois tem o subscrito t. E você tem o beta fazendo a relação entre y e t. Então, considere que existe algum valor de beta tal que o resíduo dessa regressão ele acaba sendo zero, ou seja, estacionário. Tá? Se isso acontecer, se você tiver duas séries que não são estacionárias, mas a combinação linear delas, ou seja, o resíduo for estacionário, a regressão é considerada não espúria. Tá? E aí você pode fazer a estimação, não vai ter problema. Nesse caso, as séries são chamadas de cointegradas. Tá? Ou seja, elas têm um equilíbrio de longo prazo. Certo? Uma outra forma de dizer isso é que, então, duas séries I1 ou ID, não diferente de I0, gerou uma nova série com o D menor do que o D das séries anteriores. A gente já tinha visto isso numa aula passada sobre propriedades das séries temporais, propriedades das séries cointegradas. Dê uma olhada nas outras aulas, que a gente falou, ó, se você tiver uma série XT que ela é integrada de ordem D, e uma série YT que é integrada de ordem B também, sejam integradas de mesma ordem, então pode existir uma combinação linear entre elas que seja ID asterisco, ou que em geral D asterisco é igual a D, mas existem alguns casos que o D asterisco é menor do que o D. Tá? Então esse caso é o das séries cointegradas. O D asterisco sendo menor do que o D e o D sendo maior do que zero. Tá? Para exemplificar isso daí, para ficar mais fácil de entender, então o livro do Gujarati, o livro básico do Gujarati, no capítulo 21, ele traz duas séries. Uma sobre consumo pessoal e outra sobre despesas com consumo, e uma outra sobre renda pessoal disponível. Tá? E aí a gente, o que faz? Para saber se as séries são estacionárias ou não, a primeira coisa é olhar os correlogramas, né? Aí a gente vê que a função de autocorrelação declina lentamente, a função de autocorrelação parcial está truncada no primeiro leg, isso para despesa pessoal com consumo. A mesma coisa para renda pessoal disponível. Tá? Isso para a série em nível. Quando a gente faz a primeira diferença das séries, aí já começa
a ter a maior parte das correlações elas estarem dentro do intervalo de confiança, né? Tanto da despesa pessoal de consumo quanto da renda pessoal disponível. Então já nos traz uma esperança de que essas séries, na primeira diferença, elas sejam estacionárias. Mas é preciso fazer o teste de raiz unitária, efetivamente fazer o teste de raiz unitária, para saber se as séries são estacionárias ou não. Então quando a gente faz aqui em nível, fica muito claro, olha aqui o valor da estatística para uma série e o valor da estatística para outra série, né? Então veja só, e aqui a gente considerando um valor crítico de 10% mesmo, então você vê que isso daqui, considerando em módulo, né? Considerando em módulo, isso aqui está na região de não rejeição da hipótese nula. Na região de não rejeição da hipótese nula. Considere em módulo. Isso daqui em módulo é menor do que esse. Esse daqui em módulo é menor do que esse. Então você cai na região de não rejeição da hipótese nula. Tá? Lembrando que a hipótese nula é que a série possui raiz unitária. Tá? Que a série não é estacionária. Então, se você rejeita isso, significa que as suas séries são efetivamente em nível, elas não são estacionárias. Mas, quando a gente faz a primeira diferença, aí a gente vai observar que em módulo, né, os valores aqui são maiores do que os valores críticos de 1,62. Ou seja, você cai na região de rejeição da hipótese nula. Ou seja, as séries não são elas não possuem mais raiz unitária, ou seja, elas são estacionárias, certo? Então, eu tenho duas séries que elas são I1. Tá? Se eu for fazer uma regressão entre elas, pode causar uma regressão espúria, porque claramente, você olha a característica de uma série e você olha para outra série, as tendências vão estar influenciando a relação entre as duas. Porque as duas seguem a mesma tendência. Olha lá como elas escrevem, são muito parecidas, né? O comportamento das duas. Bom, então é isso. Se, contudo, existir uma combinação linear entre as duas, ou seja, se os resíduos for estacionário, aí tudo bem. Pode trabalhar, ela não vai ser espúria, as séries serão cointegradas e isso significa que existe uma relação de longo prazo entre elas, tá? Então, é isso, olha aí. Considere o modelo, é a despesa pessoal com consumo em função da renda pessoal disponível, tá? O U é o termo de erro. Aí está o resultado da regressão estimada. A renda pessoal disponível, ela foi estatisticamente significativa, né? Aqui 0,90, certo? Então, se a renda pessoal disponível aumentar em uma unidade, a despesa com consumo aumenta 0,90 unidades, né? Então, é estatisticamente significativo. Olha aí. A interpretação da renda pessoal disponível é como se fosse uma propensão marginal a consumir de longo prazo. Então, essa daqui seria a equação do longo prazo, tá? E no curto prazo, como é que funciona? Sim, aqui olha, mostra que, considerando o nível de significância de 10%, os resíduos eles são I0, tá? São estacionários. Bom, considerando o nível de significância até de 5%, um pouquinho acima, né? 0,94, 5, 0,94. 10% o resíduo é estacionário, tá? Então eu tenho duas séries que são I1, mas a combinação delas, que é o resíduo, ele é I0. Tá? Então eu tenho aqui a equação que representa o longo prazo da relação entre despesa com consumo e renda pessoal disponível. E eu posso ver a questão do curto prazo, tá? Então, por mais que por longo prazo as séries elas tendam a um equilíbrio, porque elas são cointegradas, no curto prazo pode haver um desequilíbrio entre essas duas séries, tá? Então, o termo do erro de longo prazo
ele pode ser utilizado para relacionar o comportamento do curto e do longo prazo. Isso daí é o que chama de mecanismo de correção de erro, tá? O modelo de correção de erro. Lá o Gujarat chama de mecanismo de correção de erro. Basicamente, esse daqui é o mecanismo de correção de erro, tá? Eu tenho, de novo, aqui a série da despesa pessoal com consumo e aqui do outro lado a renda pessoal disponível, a renda disponível tentando explicar o consumo. Só que veja que as duas séries agora, elas entram na primeira diferença, certo? Elas entram na primeira diferença. Tá aqui o delta indicando que elas entram na primeira diferença. E o resíduo daquela regressão que representa o longo prazo, ele entra na regressão de curto prazo com uma defasagem, certo? Então é isso. O delta indica o operador de diferença. O epsilon é o erro aleatório defasado em um período, tá? Muito bem. Então isso daqui é o que a gente chama de mecanismo de correção de erro, certo? Se o termo de erro for diferente de zero, o modelo está fora de equilíbrio. Ou seja, se isso daqui, ó, se esse alfa 2 ele for estatisticamente significativo, ou seja, ele for diferente de zero, então existe um desequilíbrio entre de curto prazo entre a renda pessoal disponível e a despesa com consumo, certo? O modelo está fora do equilíbrio, certo? Se ele for diferente de zero e negativo, isso significa que a despesa com consumo vai estar alta demais para estar em equilíbrio, tá? Então, se isso daqui for negativo, então significa que a despesa está alta demais e ela precisa diminuir para voltar para puxar para o equilíbrio. Ela está acima do seu ponto de equilíbrio. E se for positivo, o U for positivo, então significa que a despesa com consumo é baixa demais para estar em equilíbrio. Então o DCP vai estar abaixo do seu ponto de equilíbrio, acima do seu valor de equilíbrio, e as forças atuam no sentido de elevá-la. Tá? Aqui está o resultado da equação. Tudo deu estatisticamente significativo. O que nos interessa aqui é uma propensão marginal a consumir de curto prazo, pode ser entendida, né? E isso daqui, ó, o 0,12, ele deu significativo, né? Então realmente existe um desequilíbrio de curto prazo entre a renda pessoal disponível, a renda e o consumo, né? E a despesa com consumo. E além dele ser significativo, ele é negativo, né? Indicando que a despesa de consumo está alta demais, né? Ele está acima do que a gente considera de equilíbrio. Então as forças precisam atuar para forçá-lo um pouco para baixo, tá? Olha aí. E então o olho negativo, a DCP está acima do equilíbrio e tem que começar a cair no período seguinte para retornar ao equilíbrio. A interpretação do 0,12 é que 12,91% da discrepância, né, das duas variáveis no trimestre, porque esses dados são trimestrais, tá? Então, esse desequilíbrio, 12, quase 13% do desequilíbrio, vai sendo eliminado a cada trimestre, tá? Então é isso, pessoal. É a informação sobre a parte da cointegração. Tá? É bastante interessante. Eu vou passar para vocês também um texto um post da análise macro, que ele faz também uma relação dessa entre produção de veículos relacionando com a economia como um todo, né? E aí ele tenta ver se existe uma cointegração entre essas duas variáveis, né? Se elas tendem a um equilíbrio de longo prazo. Produção de veículos explicando o desempenho da economia como um todo. Tá? Então vocês vão observar lá. E eu até tentei replicar isso daí, tem até disponível, posso passar para vocês, mas o problema é que as séries não me aparecem como estacionárias, né? As séries em nível, tá?
As séries em nível, não é que elas não aparecem estacionárias. As séries em nível da produção de veículos e a produção geral, ela não é I0, né? E ela não é I1, porque se a gente queria dar um exemplo de mecanismo de correção de erro, ela teria que ser integrada de ordem não estacionária, né? Mas ela não é nem I1, nem ela é I2 também, entendeu? Ela não é estacionária, nem fica estacionária nem na primeira nem na segunda diferença. Então não dá para trabalhar, porque aquelas séries elas têm muita sazonalidade. Então na verdade a gente precisa primeiro trabalhar a dessazonalização das séries e aí dar uma branqueada nela para depois que se fizer isso, aí sim, é, que foi uma parte que a gente viu no início da disciplina, aí eu imagino que dá para trabalhar com as séries, tá certo? Mas aí precisa de mais um tempo para trabalhar para passar o exercício para vocês, ok? Então é isso. Um abraço, até a próxima, pessoal.